Nosso assunto agora é economia e a gente vai para os Estados Unidos conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Isso porque a confiança do consumidor americano na própria economia voltou a crescer e esse otimismo, é claro, tem reflexos em todo o mundo. Tudo bem, Will? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, passando alguns números para os nossos espectadores, essa confiança do consumidor subiu de 101 para 110,7 em dezembro, acima do esperado. Um número, claro, que é importante, mas isso de uma certa maneira acende um sinal de alerta nos investidores, também nos economistas, porque a economia mais aquecida pode gerar inflação e aí tem a questão dos juros. Bom ponto, né? Já fez uma boa análise. De fato, hoje, inclusive, depois de diversos dias consecutivos de alta, a gente viu a Bolsa Americana passando por uma, que a gente chama de uma realização, né? Quando a gente tem uma queda depois de um movimento de forte alta, são 7 semanas consecutivas, com o S&P, o principal índice da Bolsa Americana, já muito perto das máximas, então acaba que é normal. Agora, um ponto que tu comentou, de fato, a confiança do consumidor, ela melhorou, a confiança do consumidor americano, e essencialmente por um fator que são as expectativas. Esse índice de confiança, ele é dividido em duas partes. Como que o consumidor vê a situação atual e como que ele vê a situação olhando para frente. E olhando para frente ainda tinha muito receio de recessão aqui nos Estados Unidos, e esse receio diminuiu significativamente nesse último dado agora de novembro, e isso ajudou o índice cheio, como a gente fala, né, a mostrar uma evolução favorável. Então o consumidor americano sim mais confiante, não só com a situação atual, que ela é boa, mas também melhorando um pouco a percepção em relação a 2024. Oi, você falou da Bolsa nos Estados Unidos, aqui também a Bovespa, depois de 2 dias de muita euforia e de bons números, hoje a Bovespa teve uma queda de 0,79 aos 130.804 pontos, o dólar teve uma alta de 0,96%, cotação de 4,91. Aí nos Estados Unidos também se fala muito em relação ao ano eleitoral, que isso pode causar alguma turbulência na economia também, Will? Sempre causa alguma turbulência. Agora, vale lembrar que você tem, aparentemente, né, 2 candidatos já bem conhecidos, né, do público, o Biden e o Trump. Um já foi presidente, o outro é atual presidente, então não tem o que a gente chama de um outlier, um cara desconhecido, um cara que vem de fora. E apesar do Trump falar muita coisa, ele já foi presidente e o mercado já teve um gosto, digamos assim, de como que foi ele como presidente, quanto ele falou e o quanto ele conseguiu executar e colocar em prática. Agora, quando você olha um gráfico de longo prazo, por exemplo, da Bolsa Americana, você vê que a economia americana possui uma dinamicidade própria e, independente do governo, a gente viu momentos de crescimento, tanto em governos democratas quanto em governos republicanos. Então, assim, e esse bom momento que a gente está vivendo nos mercados globais, a gente comentou o Ibovespa batendo máximas, o dólar no Brasil a 4,90, ele tem muito a ver com aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos, essa percepção de que os juros não vão subir mais, eventualmente possam cair. Isso trouxe otimismo no novembro inteiro, a gente já comentou aqui, e o real nada mais é do que um ativo de risco. Da mesma forma que o peso mexicano vem performando bem, o peso colombiano vem performando bem, e as bolsas desses países também, o real está surfando esse momento positivo, favorável, global. Agora, obviamente, a gente sempre lembra a importância da diversificação internacional, porque nem sempre esses bons ventos vão soprar a favor, né? Will, teve alguma repercussão essa decisão da Standard Poor's de melhorar a nota do Brasil? Porque isso, claro, é sempre um rótulo mostrando que a economia brasileira pode estar se recuperando, mas ainda não temos o grau de investimento que o Brasil perdeu em 2015. Não, sem dúvida, isso mostra de fato que o Brasil se colocou, né, já fez reformas ao longo dos últimos anos e vem colhendo hoje, né, os frutos dessas reformas que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos, que dinamizou, melhorou a economia nacional, não resolveu diversos problemas, a gente sabe disso, mas melhorou. Tanto é que esse ano a gente vai ter um crescimento substancial de PIB, muito puxado pelo setor agrícola, obviamente, um certo arranjo de contas públicas, né, dando o benefício da dúvida para o arcabouço fiscal. Então, assim, eu acho que é um pouco daquilo que já foi plantado nos últimos anos, sendo colhido agora. Tem muito ainda que melhorar, não estamos no investment grade, mas comparativamente a outros emergentes, aí sim é verdade que o Brasil fez avanços e teve reformas importantes nos últimos anos.
Ainda voltando à confiança do consumidor nos Estados Unidos, a perspectiva para o começo de 2024 é de que isso se mantenha ou até mesmo suba e continue surpreendendo os analistas por aí? Pois é, tem bastante receio em relação a 2024, tá? A percepção que a gente tem aqui nos Estados Unidos é que a economia americana, ela tem tudo para desacelerar, essa aqui é a verdade, né? E já vim falando isso em dezembro de 2022, se eu estivesse aqui, eu provavelmente ia estar falando a mesma coisa, porque eu lembro que grande parte das estimativas era dizer o seguinte, olha, a economia americana deve entrar em recessão em 2023, e não entrou. Então, assim, a gente continua observando, né? Juros altos, obviamente que numa sociedade de consumo, com uma economia americana, tende a frear, tende a desacelerar crescimento. Viu isso no mercado imobiliário já acontecendo, mas não necessariamente jogar para uma recessão. A perspectiva que se tem é de um ano de menor crescimento aqui nos Estados Unidos. Will Castro Alves, economista, mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Grande abraço para vocês, se a gente nos falar, bom Natal e boa virada de ano. Um abraço. Obrigadão, boa noite a todos.